Esse vídeo explica a aula de geografia do dia 17 de setembro, páginas 108 e 109. Interações urbanas. Quando estudamos a urbanização, imediatamente pensamos em cidades populosas e muito urbanizadas, como as capitais dos estados. Tradicionalmente, os habitantes de cidades pequenas e de áreas rurais dependem de idas e vindas às cidades grandes, com maior oferta e variedade de serviços, comércios e infraestrutura, hospitais, universidades, órgãos públicos, etc. Então, as pessoas das cidades pequenas dependem muito das cidades grandes, porque lá nas maiores cidades eles podem encontrar o que falta na cidade pequena, tá? Como os exemplos aqui, tá? A variedade de serviços, comércios, infraestrutura, hospitais, universidades, órgãos públicos. Assim, as cidades maiores têm influência sobre as menores de seu entorno, quer dizer, em volta dela, e a elas se integram pelas vias de circulação e de comunicação. Então, as cidades grandes se integram com as pequenas pelas vias de circulação, quer dizer, pelas estradas, tá? E os meios de comunicação. A ampliação dos meios de comunicação, televisão, internet, smartphones, tem modificado os hábitos e os costumes dos habitantes de pequenas cidades ou de áreas rurais. Agora a gente vai passar aqui para essa tirinha, tá? Leia a tira do Chico Bento. Pois é, pois é, Chico. Aqui na cidade vendem arroz em lata, carne em lata, feijão em lata, ervilha em lata, tomate. Poxa, que exagero, né? E pelo visto não tem banheiro por aqui. Ah, quanta caca! O que é um exagero segundo a opinião de Chico? Então vocês podem responder aqui mesmo, tá? Ou se vocês acharem que é pouco espaço, pode responder no caderno. Na tirinha, qual o resultado desse consumo? Qual o resultado do consumo? Ó, tá aqui. Em sua opinião, esse tipo de situação pode ocorrer apenas em cidades grandes? Explique. Depois na outra página. As paisagens urbanas são transformadas pela tecnologia. Ó, aqui, a partir desse quando, tem um exemplo de transformação das paisagens urbanas. Paisagem urbana é da cidade, tá? Quando escavamos uma montanha para abrir um túnel, ou quando mudamos o caminho natural de um rio para uma avenida passar, estamos modificando a paisagem. Então, foi usada tecnologia para abrir um túnel na montanha e também para mudar o caminho de um rio, para construir alguma avenida, tá? Quanto mais as técnicas avançam, com mais rapidez e intensidade as paisagens urbanas se transformam. Veja na foto uma moderna malha de fibra ótica do município de Porto Velho, em Rondônia. Então, aqui não está aparecendo muito uma linha vermelha, tá? Porque a imagem está um pouco ruim, mas no livro de vocês tem uma linha vermelha, tá? Essa linha vermelha mostra aonde foi passado, esticado os fios de fibra ótica, tá? Nessa cidade. E aí transformou a paisagem, tá? Outro exemplo é a cidade do Rio de Janeiro, que passou por muitas transformações desde o período que foi a capital do Brasil até os dias de hoje. Até morros foram retirados de onde estavam para dar passagem ao progresso. Leia o texto a seguir. Antes de ler o texto, eu vou ler aqui a explicação da imagem. Imagem de satélite com a superposição de malha de fibra ótica em Porto Velho, no estado de Rondônia, em 2015. Então, esse texto
Foi tirado de um livro, tá? Aqui tá o nome do livro, esse pedacinho do texto, né? E fala sobre um dos prefeitos que o Rio de Janeiro teve em 1902 e o que ele fez, tá? O engenheiro Pereira Passos, prefeito nomeado em 1902, tinha como prioridade remodelar o centro do Rio de Janeiro, tá? Da cidade. Abriu a Avenida Central, que hoje se chama Rio Branco, alargou ruas e pavimentou parte da cidade. Pavimentou e colocou, cobriu as ruas que eram de terra com alguma coisa, tá? Naquela época talvez fosse os paralelepípedos, tá? Para fazer os boulevards, sanear o centro e realizar sua reforma urbana de inspiração francesa, Pereira Passos mandou demolir mais de 1.300 casas, edifícios e cortiços, deixando 14.000 pessoas sem moradia. Então ele quis fazer um bulevar, ele quis sanear o centro, tá? É fazer o esgoto, porque antes o esgoto passava no céu aberto. E para reformar tudo do jeito que ele queria, né? Com inspiração francesa, imitando os franceses, tá? Ele mandou demolir mais de 1.300 casas, prédios, né? E cortiços. E deixou 14.000 pessoas sem moradia. Ele simplesmente mandou derrubar tudo que ele queria que derrubasse e não deu outra casa no lugar para essas pessoas que moravam ali, tá? Elas ficaram sem moradia mesmo. Era o rio do Bota Abaixo. Agora, o que é boulevard? Palavra francesa que significa rua larga com muitas faixas, geralmente arborizada, com árvores, tá? Em português usa-se o termo boulevard. Então, olha só o que ele fez com as pessoas, né? Eu quero que vocês respondam a número 2, tá? E a número 3. O que o prefeito Pereira Passos mandou botar abaixo com sua reforma urbana? Com que objetivo? Então, o que que ele mandou derrubar, tá? E qual era o objetivo dele? Por que que ele mandou derrubar? Na sua opinião, o então prefeito, né, o Pereira Passos, estava mais preocupado em mudar a cidade ou melhorar a vida da população? Ele, ele se preocupou em melhorar a vida da população ou ele se preocupou só com a aparência da cidade? Tá? Então, responde aqui ou no caderno, manda a foto para a professora, tá? E aqueles que não estão fazendo, não estão essa semana fazendo aula presencial, precisa também fazer as atividades da semana, tá? Então é isso.